Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio Máximos, professor de inglês, e eu vou começar neste instante a palestra online Por que você não consegue aprender inglês? Eu sei que o título pode parecer estranho, mas a verdade é que nesses 20 anos como professor, o que eu mais vi foi gente que tentou aprender inglês, mas não conseguiu. E aí vocês já viram esse filme antes, com certeza. O cara passou por 4 escolas de inglês, 5 escolas de inglês, gastou, sei lá, 500 mil reais em material, comprou livro de todo tipo, contratou professor particular, fez de tudo o que queria, mas não conseguiu aprender inglês. Bom, nesses 20 anos ensinando, eu observei que essas pessoas que não conseguiam, e as pessoas que conseguiam aprender inglês também, tinham características muito específicas. O aluno de sucesso, ele tinha certas características bem específicas. E o aluno que não tinha sucesso, também, lógico, tinha certas características. E é o que você vai ver nessa mini palestra online a partir de agora. Então vamos lá. Primeira a razão que faz com que muitas pessoas não consigam falar inglês. Existem muitas razões para não aprender inglês, mas a principal, pessoal, é a falta de disciplina. Então, se você não tem disciplina para emagrecer, fazer um regime, se não tem disciplina para estudar para um concurso, enfim, se não tem disciplina para nenhuma dessas coisas, lógico, disciplina também vai fazer falta para aprender inglês também. Né? Também aprender inglês não vai ser exceção. Né? Então lembre-se, se você vai começar a estudar inglês, você tem que saber que horas, né, você pode estudar inglês, né? Que período do dia isso vai acontecer, o que você vai ter essa exposição, o local. Você tem que se predispor a não permitir que nada lhe atrapalhe, né, que ninguém lhe interrompa. A disciplina é tudo isso. Disciplina, por exemplo, de ligar o celular, é de ligar a TV. Hoje em dia ninguém está ligando mais TV, mas tudo bem. É de ligar o computador, se não vai usar o computador. Enfim, ficar atento aos seus estudos de fato. Outra coisa que falta para as pessoas é planejamento. O sujeito começa a estudar inglês hoje, compra o material, vai para a escola, se matricula, e ele não sabe onde ele quer chegar. É muito comum as pessoas virem até mim e dizerem: olha, eu quero aprender inglês porque eu acho bonito, ou então porque eu vim em tal lugar, fulano falando, minha vizinha está falando inglês agora, vai viajar para o exterior, etc, etc. Eu não sou contra nada disso. Você pode escolher o motivo que você quiser para aprender inglês. O que você não pode fazer é não ter um planejamento exato em relação a aprender inglês. Ou seja, não saber, como eu disse no capítulo sobre disciplina, não saber que hora você vai começar, que horário você tem disponível, quanto tempo você tem disponível, quantas vezes na semana você vai estudar e assim por diante. Isso é falta de disciplina e é falta também de planejamento. Então fique atento a tudo isso. Vamos lá. Bom, diante disso tudo, quais são então as características dos alunos de sucesso? Né? Vamos ver aqui as características dos alunos de sucesso. A primeira delas, pessoal, o aluno de sucesso que aprende inglês estuda todo dia. Ele estuda todo dia. Assim como a pessoa que faz regime e perde peso, não faz regime na segunda, pula a quarta e volta a fazer na quinta-feira, né? Nem a pessoa que está estudando para o concurso e pretende passar, estuda muito hoje, amanhã não estuda nada. Né? Você precisa estudar todo dia. Isso é o que eu chamo de princípio da regularidade. Ou seja, precisa ser regular. Você só domina aquilo que você faz regularmente. Eu uso um exemplo muito interessante que é da pasta da escova de dente. Você já imaginou o que aconteceria se você resolvesse escovar os dentes só quando você achasse necessário? Não. Muito pelo contrário, você escova os dentes todo dia. Todo santo dia você sabe que tem que escovar o dente. Mesmo que você não ache que seja necessário, de preferência todo dia e até 3 vezes ao dia no mínimo. Né? Então lembre-se, você só domina aquilo que você faz com regularidade. Outra característica do aluno de sucesso é que ele estuda pouco, mas estuda sempre. Né? Você tem que estudar pouquinho, esse pouquinho é 30 minutos, que eu recomendo 30 minutos todos os dias. Estude 30 minutos, mas estude todos os dias. Muita gente chega para mim e diz: Claudio, eu estudei 2 horas hoje, ontem eu não estudei, na quarta-feira eu vou estudar 3 para compensar. Olha, não existe esse tipo de compensação. O teu cérebro, o teu organismo não enxerga as coisas dessa maneira. Você só domina aquilo que você faz todos os dias com regularidade, com foco, com atenção. Então lembre-se, estudar é para ser todo dia, mas é para ser pouco, tá aí uma boa notícia. Mas é para ser pouco,
E esse pouco é quanto? É 30 minutos. Estudar em um local tranquilo. Né? Parece uma coisa óbvia, mas eu não canso de bater nessa tecla. Você tem que estar num local tranquilo. Eu vejo gente querendo estudar em shopping center, em praça de alimentação de shopping center. Aí vai pra praia. Vai pra praia, 3 horas da tarde, no domingo, tem vendedor passando, gente conversando, cara jogando frescobol, daqui a pouco vem bola em cima dele. Não, não é assim, pessoal. Você tem que estar num local tranquilo. Qual é o local tranquilo que você recomenda, professor? Sua casa. É a sua casa. É lógico, desde que sua casa esteja tranquila. Né? Então, lembre-se, você vai compor um local para estudar, lembre-se, você precisa estar tranquilo, né? Ter um local tranquilo, não ter televisão ligada, embora a maioria hoje não ligue mais TV. Você desliga celular, né? Arruma a sua matéria em cima da mesa, sabe que você vai praticar todas aquelas habilidades, leitura, escrita, se concentra naquilo e lembre-se, mantenha o local que você vai estudar tranquilo. Outro aspecto importante, o aluno de sucesso ele trabalha as 4 habilidades. Quais são as 4 habilidades, para quem não sabe? É o writing, o reading, o speaking e o listening, ou seja, escrita, leitura, fala e audição. Tem que trabalhar as 4 coisas. Então você pode até num dia, Cláudio, 30 minutos é pouco. Não tem problema. Você trabalha num dia, em 30 minutos, você trabalha 10 minutos de leitura, 10 minutos de escrita, 10 minutos de fala. No dia seguinte você coloca a habilidade que faltou. Mas lembre-se, varia o que você está estudando. Ou num dia você trabalha só escrita, no outro só leitura, mas varie essas habilidades e trabalhe todas. Porque você se comunica através das 4 habilidades. E quem escreve e lê bastante, está comprovado, melhora a fala e a audição. Outro aspecto importante, estuda com caderno e caneta na mão. Eu não acredito em aluno que não estude com caderno e caneta na mão. Pessoal, aquilo que você somente vê, você retém muito pouco. Mas aquilo que você vê, repete, escreve e lê, se estiver escrito em um local, lê novamente, você tem uma taxa de retenção muito alta. Isso está comprovado cientificamente. Então lembre-se, esteja com caneta e caderno na mão para estudar. Aluno que não está com caderno e caneta na mão, para mim não é aluno. Outra coisa, aguarda os resultados com paciência. Eu vejo muita gente, começa a estudar hoje, 15 dias depois, quer estar falando fluentemente. Ou vem até a mim e pergunta, professor, quando é que eu vou estar falando? Quando é que eu vou estar falando fluentemente? Veja a frase do camarada. Olha, primeiro que falar fluentemente é uma coisa relativa. Fluente em relação a quê? Bom, se é para conversa do dia a dia na esquina, a fluência é uma. Se é para falar na faculdade, você há de convir que o vocabulário e a fluência são outros. Né? Mas o mais importante de uma situação ou outra é aguardar resultados com paciência. Outro aspecto importante, aumente a intensidade dos seus exercícios. Não comece estudando pouquinho e vá aumentando lá na frente, ou então queira ficar eternamente fazendo exercício básico. Você pode e deve. Se você já chegou a um certo nível, peça ao seu professor exercícios de uma intensidade maior, ou você mesmo. Tome a iniciativa de pegar um texto mais complexo, de fazer um listening, né, uma audição, ouvir um arquivo de podcast, de uma palestra, o que quer que seja, num nível mais complexo. O que eu vejo muito é gente que quer aprender inglês e fica no beabá. Parece que ela tem medo, aquele medo se dissemina, fica ali encruado dentro dela e ela não quer dar o passo seguinte, quer tentar coisas mais complexas. Lembre-se, o teu cérebro aprende por estímulo. Se você não estimula com novos desafios, seu inglês vai ser sempre básico. Né? Vamos em frente. Agora eu queria destacar para vocês as características psicológicas do aluno de sucesso. Falar não é simplesmente uma questão de abrir a boca e dizer palavras. E observei com o tempo que o aluno de sucesso tinha algumas características psicológicas. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte, ele aceita os erros. O aluno de sucesso aceita os erros. O ser humano, de um modo geral, que quiser ser bem sucedido, tem que aceitar os seus erros. Você não pode viver em negação. Então se você hoje estudou e ontem não estudou, saiba que no dia seguinte você vai perder aquilo que estudou no primeiro dia. Quem estuda um dia, anda um passo. Quem no dia seguinte não estuda nada, recua 2. Então lembre-se, se você não está estudando como deveria, se você só vai assistir aula, se você esquece o material, o professor passa o exercício, você não faz, ou faz a contragosto, só para cumprir tabela, porque a empresa está exigindo, lembre-se, você está negando os seus próprios erros. E você não pode cobrar depois do professor da escola, dizer que foi enganado, como eu já ouvi muita gente dizer, eu paguei e não aprendi. Não.
Será que realmente você pagou e não aprendeu? Ou você não pagou preço para aprender? Né? Segundo aspecto, não se preocupa com a opinião dos outros. Lembre-se, a opinião dos outros serve aos outros. Quando você começa a estudar inglês, decide estudar inglês, lembre-se, muita gente ao seu redor, ainda mais numa cultura como é a nossa, né, latino-americana, vai começar a dar opinião, vai começar a se intrometer literalmente na sua vida. Cabe a você não dar atenção. Eu tenho alunos que dizem, meu marido sabe falar inglês, mas na hora de me ajudar não tem paciência. Aí eu costumo dizer a ele, olha, seu marido não é professor, ele não está tendo paciência com você, porque ele não fez curso de pedagogia. Ele nunca deu uma aula. Ele está dando aula para você, entre aspas, sob o prisma de uma pessoa comum. E outra coisa, você está se expondo à opinião dele. Então é muito comum. A pessoa em casa pede ajuda ao marido, o marido pede ajuda à mulher, ou então pede ajuda ao filho, a filha, não tem paciência. E a opinião dessas pessoas acaba atrapalhando o seu aprendizado. Então lembre-se, não se preocupe com a opinião dos outros. Você está aprendendo inglês para você. Então a sua opinião é mais importante. E outro aspecto importante para a gente fechar aqui a nossa mini palestra é saber que o que é feito, pessoal, é melhor que perfeito. Existe uma frase em inglês que é done is better than perfect. Ou seja, feito é melhor que perfeito. Então é muito mais importante que você procure fazer do que se preocupar em fazer perfeitamente. Perfeito não vai ficar nunca. Mas você só vai chegar ao quase perfeito se dispuser a colocar a mão na massa e fazer. Então, se você vai para a escola e não estuda em casa, você tá assistindo uma aula, mas não está fazendo a sua parte. E, consequentemente, as coisas não vão acontecer. Bom, se você gostou dessa palestra, tá? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tá? Se você quiser ter aulas particulares, de forma VIP, via Skype, atualmente eu estou trabalhando com aulas via Skype, entra no meu site, você pode muito mais.com.br, conheça o meu trabalho e eu garanto, você tem condições totais de atingir a fluência em 6 meses, desde que você cumpra com essas regras e tenha um excelente professor à sua disposição. Você está diante de um deles e eu quero, para encerrar a palestra, agradecer realmente de coração a vocês. Então, até a próxima e muito obrigado a todos vocês.